Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, podcast da Escola Projeto com curadoria do Quase Sem Pauta. O Quase Sem Pauta é um podcast de duas grandes amigas jornalistas que durante a pandemia decidiram transformar em podcast o que mais gostam de fazer, que é conversar, ouvir histórias e conhecer novas pessoas. Tudo bem, Porto? Tudo jóia, Lúcia Matos. Pois é, isso foi o que a gente criou e pensou para o Quase Sem Pauta e também para o Pod Projeto. No Pod Projeto, especificamente, conversamos sobre educação e conhecemos quem faz e o que faz a Escola Projeto. Uma escola que nasceu no final do ano de 1988 com as sócias, as irmãs e professoras Beth e Neca Baldi, numa casa residencial linda aqui na Rua Paulino Teixeira, em Porto Alegre. Pois é, hoje, 35 anos depois, a Projeto ocupa uma bela sede na Avenida Ipiranga 585, no bairro Menino Deus. Atende crianças desde a educação infantil de 1 a 5 anos até o ensino fundamental de 1ª a 5ª série, uma escola que virou sinônimo de qualidade em Porto Alegre. Pois é, por isso nós temos muito orgulho dessa parceria entre a Escola Projeto e o Quase Sem Pauta. Até o final do ano, a Lúcia Matos e eu, Lúcia Porto, vamos conversar com educadoras, coordenadoras, professoras, mães, pais, parceiros, muitos envolvidos no dia a dia da escola. E vamos conhecer melhor as ações que fazem da Escola Projeto uma verdadeira referência quando falamos em educação por aqui. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, um episódio novo disponível no canal do YouTube da Escola Projeto. Aproveita aqui, te inscreve conosco, ativa o sininho para não perder nenhuma das atualizações. Se tu curtires o episódio, já sabes, passa adiante para os teus amigos que eles também vão gostar. Nós começamos essa temporada conversando com a diretora administrativa da Escola Projeto, a Neca Baldi, e com a coordenadora de Educação Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental da escola, Andréa Paim. A gente bateu um papo com elas sobre a história, o propósito da escola e como ela vem evoluindo e se desenvolvendo sempre com a ideia de que a educação e, portanto, a escola estão sempre em construção. Depois, no episódio 2, conversamos com a coordenadora pedagógica da Escola Projeto, a Débora Vier Fischer, e com a doutora em Educação, professora da área de arte da Faculdade de Educação da URGS e mãe da Escola Projeto, Luciana Grupelli Loponte, sobre como a arte e a educação podem ajudar a pensar a escola de outros modos. Em seguida, batemos um papo sobre uma escola anticapacitista com a servidora pública e mãe de 2 alunos da Projeto, a Lisane Beló, e com a Fernanda Landes, pedagoga especial, responsável pelo atendimento educacional especializado da Escola Projeto. A seguir, o tema foi o Grêmio Estudantil da escola na promoção de ações pelo planeta. Ouvimos o Rafael Bricoli, que é professor de teatro e também o coordenador do Grêmio Estudantil, e a Lívia Ribeiro, sócia fundadora da Reconecta, coordenadora do movimento Escolas pelo Clima. No 5º episódio do Pod Projeto, nós falamos sobre a escola e a construção de sujeitos para uma vida cidadã, com as professoras Ana Carolina Ritzik da Silva e Jaqueline Pieretti. Depois, conversamos com a jornalista Flávia Mu e com o chefe de cozinha Marcelo Schambeck, de um assunto que a gente adora. Eles são pais do Ian e da Lina, alunos da Projeto. Eles são responsáveis pela cantina da escola, a Cantina Banana Maçã. No 7º episódio, a gente falou sobre o coletivo NAMP, Núcleo Antirracista e Multicultural da Projeto, com a professora Amanda Rodrigues Mendonça e a mãe de aluno Fabiana Sazzi. Pois é, das coisas boas, né, do Pod Projeto é que a gente está descobrindo muitas coisas que a gente não sabia quase nada ou muito pouco e voltando muitas vezes para assuntos que a gente gosta muito. Um deles a gente vai debater hoje no 8º episódio do Pod Projeto, porque vamos falar sobre livros e leitura. Livros e paixão pela leitura é o tema desse episódio. A Projeto acredita intensamente na leitura. Ela é parte fundamental das aulas diariamente, seja nas idas frequentes à biblioteca ou nas leituras diárias da professora em sala de aula. Também nos livros que estão sendo lidos em casa ou nos indicados pela escola para a leitura de cada um dos alunos.
Para falar sobre isso, temos duas convidadas que entendem muito do assunto. A professora Maria da Graça Machado e a escritora Suzana Ventura. Bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Bem-vindas aqui conosco. A Maria da Graça Machado é formada em pedagogia, trabalha no ensino fundamental e na Projeto já há 27 anos, quase o tempo de vida da escola. Já é bastante tempo, né, Maria da Graça? Bastante. Isso aí. A Suzana Ventura, uma escritora que teve a sua obra estudada no primeiro trimestre desse ano na escola. Paulista de Rio Claro, com menos de um ano, a Suzana se mudou para uma pequena cidade da periferia da capital chamada Poá, porque ali viviam os seus avós. A Suzana cresceu em Poá e aos 11 anos se mudou para Santos, que fica no litoral e é onde a Suzana vive até hoje. A escritora, professora, tradutora e pesquisadora na área de literatura, é doutora em letras pela Universidade de São Paulo e já tem mais de 40 livros publicados. Nesses livros, ela ganhou diversos prêmios muito importantes. Vários deles receberam selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A Suzana tem um blog onde compartilha seus livros, entrevistas, histórias gravadas e muito mais. Quem quiser conhecer, pode dar uma olhada, a gente daqui a pouco vai passar aqui embaixo, suzanaventura.blogspot.com, Suzana com S, suzanaventura.blogspot.com. Bom, bem-vindas, obrigada pela confiança. Eu quero começar perguntando para a professora Maria da Graça Machado, vou te chamar de Graça, tá, professora? Isso. Queria saber qual é a tua história com a escola. 27 anos não é pouco tempo, né? É quase realmente a idade da escola em que a escola está funcionando. Então, Graça, eu queria que tu começasse nos contando como é que é a tua história com a Projeto e a importância da literatura nesses anos todos, né? Porque a gente, quando ouve falar em Escola Projeto em Porto Alegre, a gente sempre lembra dessa ligação da escola com os livros. Então, a minha ligação com a Projeto vem desde que a escola iniciou. Eu trabalhava em escola pública, trabalhava no Estado, e a Projeto abriu as suas portas, iniciou, e começou a fazer um trabalho bastante diferente. E eu, então, depois de, acho que uns 6 ou 7 anos que a escola já existia, eu cheguei até lá e me encantei com o trabalho, já tinha ouvido falar muito na faculdade, enfim, em outras escolas, e me encantei, em especial, pelo trabalho diferenciado que acontecia na área da literatura, da leitura, e acredito que uma das razões pelas quais eu fiquei durante todo este tempo na escola foi em função deste trabalho também, não só, mas em função deste trabalho também. Me sinto super identificada com a proposta da escola e com a proposta de leitura, porque sou, desde criança, uma leitora, alguém interessado que tem um vínculo com a literatura bastante forte. E é bem importante a gente pensar sempre nesse vínculo, né, que a gente tem desde a infância, né, com os livros, com a leitura, com a literatura, né. Então vamos perguntar aqui também para a Suzana, para nos falar um pouco também dessa escolha, né, por participar junto dessas ações com a Projeto. Como tu vês essas ações que a Projeto faz diretamente ligadas à literatura, né? A importância disso na formação das crianças como sujeito. Olha, eu também tenho uma história com a Projeto, embora eu não seja de Porto Alegre. Passei a frequentar a cidade muito cedo, né? Então, quando a Projeto se instalou ali na frente, a unidade na frente da Redenção, ela era uma passagem obrigatória. E a minha relação com a escola veio através da editora Projeto, que foi uma editora que nos encantou o país inteiro com livros muito importantes, como Bamboletras, No Alto do Meu Chapéu, a própria
própria Poesia Fora da Estante, 1 e 2, que passaram a fazer parte no meu repertório mesmo, como estudante, depois estudante de literatura, depois como professora. E eu descobri, então, que tinha pela identidade visual, eu vi que era ligada à editora, à escola, e depois logo passei a frequentar a cidade e a ver muitos artistas com os quais eu tinha relacionamentos, que trabalhavam e iam, visitavam a escola, como o Eloar Guazelli, com quem eu tenho livro, a Marianne Bordas, com quem eu tenho livro, falando, não, o projeto da escola é incrível, e você precisa ver. Eu fui convidada, a Marianne uma vez foi uma das autoras convidadas há vários anos, com livros, e eu passei a mandar parte da minha produção, sempre trocando com a Anete Baldi, da editora Projeto, e sabia, de vez em quando ela falava, eu vou passar, esse livro aqui eu vou passar lá para a escola, que eu acho que ele é bacana. E, por fim, eu acabei sendo surpreendida com o convite da escola e fiquei super feliz, porque era assim, já fazia parte do meu imaginário, tanto da cidade, né? De ver, de ouvir falar das coisas bacanas que se faziam, com artistas plásticos, com ativistas, com escritoras, com escritores. Então eu falei, que legal, agora é a minha vez. Então eu acho super importante, Lúcia, essa construção desse vínculo desde cedo. E nessa construção, a maior parte das pessoas precisa muito da escola, porque é uma instância que permite uma solidificação, porque embora os pais possam ser pessoas ligadas ao universo das letras, das artes, é muito difícil acompanhar a produção. E isso a escola e projeto, por exemplo, faz muito bem. Acompanha não somente a produção nacional, é muito interdisciplinar e muito interessante o trabalho que a escola faz. Então, a leitura, ela vem integrada, ela não vem assim solta, né? Um projeto de leitura. Ela vem integrada em uma formação mesmo completa. Então, eu acho realmente um trabalho admirável. É uma das escolas no Brasil que eu mais admiro. A gente já vai querer saber como é que foi a tua experiência, né, Suzana? Porque a tua obra foi estudada, né, no começo do ano na escola, e a gente quer saber o teu sentimento, né, em relação a isso. Mas a gente sabe que a visita do autor é apenas uma etapa disso, tudo que tu estava falando, que é o processo, né? A gente, por exemplo, foi visitar o projeto, professora Graça, e sempre, às vezes que a gente foi, tinha uma aluna ou um aluno dentro da biblioteca. E não era assim, não era um momento de aula na biblioteca. Eles estavam ali porque a biblioteca é aberta, ela fica aberta, entra, sai quem quiser. É muito bacana essa relação. Então, eu queria lhe perguntar, professora Graça, que ações são feitas? Como é que é esse trabalho periódico que, digamos assim, culmina, né, no grande momento, que eu acho que são dois, assim, que eu vejo como muito importantes, que é a visita dos autores, mas também a Feira do Livro, que é uma referência, né, a Feira do Livro da Projeto. Então, esse trabalho com os autores, as autoras, ele acontece, em geral, no início do ano, e a equipe toda estuda a obra do autor ou da autora que vai ser o convidado, né, o escolhido do ano, e que vai culminar com essa vinda, com a presença do autor, a conversa com os professores, com os pais e com as crianças. Esse trabalho inicia através do nosso contato com a obra em geral. Esse trabalho é organizado para que cada turma, cada etapa se aproxime com a obra da escritora, do escritor, e ao longo de um trimestre. E no final do trimestre acontece, então, a Feira do Livro, com a presença, né, do autor ou da autora estudados. Há uma conversa, as crianças se aproximam através de perguntas, enfim,
a escola, a gente prepara uma amostra de trabalhos relacionada com os trabalhos que foram feitos durante aquele estudo, aquelas leituras. E em relação às leituras, aí acontecem de diferentes modalidades. Os textos mais complexos para cada turma, eles são lidos diariamente por nós, que a gente chama uma modalidade de leitura que nós chamamos de leitura socializada, uma leitura que cada criança faz aquisição de um mesmo livro, lê em casa este livro e culmina com uma conversa, que nós chamamos de seminário, um debate a respeito da leitura, alguma atividade, uma atividade mais lúdica, e o trabalho com textos, isso no fundamental, do 1º ao 5º ano, o trabalho de unidade de leitura, em que nós estudamos um determinado texto de maneira mais aprofundada, todos juntos, através de uma leitura compartilhada durante as aulas. Professora Graça, está se falando especificamente desse programa com os alunos dessas etapas, né? Que idade são esses alunos especificamente, do 1º ao 5º que tu está falando? Do 1º ao 5º, 6 a 10, 11 anos. Suzana, como é que é a recepção desses alunos, né? Porque imagino que seja muito surpreendente as dúvidas e questionamentos que eles tenham dos teus textos, dos teus trabalhos, né? A parte de visitação escolar para um escritor, para uma escritora, é sempre um momento muito aguardado, né? Porque escrever é uma tarefa um tanto quanto solitária, né? E tem ainda um decurso do tempo entre você criar e a equipe transformar o que você criou num livro e a recepção crítica, que é o que você experimenta quando você vai às escolas, às feiras literárias, né? E o escritor que se dedica aos jovens leitores, ele tem isso muito mais rápido. Então, eu tenho certeza de que, tirando os grandes nomes assim da literatura brasileira, somos mesmo as escritoras e os escritores para crianças e jovens os mais lidos do país. Realmente, em geral, as crianças discutem a obra com você de uma maneira séria. Por que você fez isso? Por que nessa história você tomou essa decisão? Eu acho que são leitores mais sinceros. Muito sincericídio. Muito, Lúcia. Então, assim, assim, precisa ter o ego fortalecido, porque se você, assim, não me aconteceu ainda, mas assim, do tipo, eu tenho colegas escritoras, né? Você tá indo bem, continua. Não, esse livro aqui tá muito chato. Comigo não aconteceu ainda. As minhas perguntas, assim, mais estranhas são de outra natureza. Mas realmente existe um envolvimento do jovem leitor quando ele tem um suporte para fazer a sua caminhada leitora. Ele tem uma relação muito visceral com as obras e com as autoras e autores. Então, ele quer saber coisas, vamos dizer assim, ultrapassa aquilo que habitualmente é perguntado. Então, em geral, vamos dizer assim, um escritor ou uma escritora para adultos fala, mas me perguntam sempre as mesmas coisas. Não se corre esse risco com jovens leitores. O que me impressionou muito no projeto foi o grau de envolvimento, desde a mais tenra idade, né, os menorzinhos, né, já bem mais jovens do que essa turma que a Graça está falando, mas uma relação de amor com os livros, né? A turminha menorzinha que, por exemplo, se envolveu com um livro chamado Festa Junina, que é da minha autoria, com uma outra pessoa que adora a escola, que é a Patrícia Santana Scheld, que hoje vive na Alemanha. O grau de envolvimento deles com o livro como um todo, com o que o livro significava, com o entorno assim, do livro como objeto mesmo, foi bastante impressionante. E eu gostei demais da qualidade das questões, que fugiam muito do lugar comum,
né? E assim, existia muito uma consciência de que a literatura é um universo que foi feito por alguém. Então, assim, quanto você trabalhou para isso? Né? Qual foi o seu livro que deu mais trabalho? Esse aqui, eu gostei muito. E vários deles, da faixa que a professora Graça citou, eles demonstravam conhecer vários textos, não apenas um livro em si. Não, eu estudei, eu li o Lendas Amazônicas, ou eu li Um Lençol de Infinitos Fios, ou Sete Contos que Nunca Me Contaram. Eles davam opiniões sobre vários títulos, aqueles que eles faziam. Então, você percebia que a escola trabalha realmente aquilo que a professora Graça nos contou. São modalidades, além da leitura livre, que a própria Lúcia falou, né? Encontro sempre gente na biblioteca. Então, além dessa exploração da pessoa autonomamente, né? Eu vou lá e vou eu explorar. Então, havia, assim, uma coisa que era tão boa que era desconcertante, né? Olha, eu estou lendo com a leitura acompanhada de um Lençol de Infinitos Fios, esse livro eu comprei. Mas eu também gostaria de te falar sobre o primeiro conto do livro Sete Contos. E esse outro livro aqui, eu queria saber por que o título é assim, ou por que você fez. E ao constatarem, por exemplo, que havia um trabalho muito grande num livro que era muito, em termos de tamanho, bastante pequeno, que é um livro pequeno e um outro livro que foi muito, muito trabalhoso. E outro livro que eles são encantados por ele, que ele é muito encantador, um livro grande, né? Então, assim, como pode um livro pequeno, né? E a dedicação mesmo desse envolvimento, né? Então, assim, a gente percebe que existe um mergulho não a leitura como obrigação, nem como uma parte do trabalho escolar, e sim com o envolvimento total com a leitura literária, que é um aspecto que é muito, não sei como usar outra palavra, é muito salvador, salvífico para as pessoas quando elas ficam adultas, porque a gente cria espaços interiores de reflexão que são onde a gente vai buscar recursos para viver bem quando a gente não é tão jovem. E além de escritora, tu é pesquisadora, né, Suzana? Então, quer dizer, a gente sabe como os livros impactam na vida de uma pessoa no futuro, né? Quer dizer, se a nossa sociedade lesse mais, certamente seríamos melhores, né? Porque os livros melhoram as pessoas, né? Com toda certeza. Eles nos melhoram, né? E eles nos dão, mesmo dentro de um quadro das dificuldades de toda a vida humana, né? Que é difícil, tem questões muito, muito complexas, muito desafiadoras, mas a leitura é um componente, e quando a gente consegue criar, porque assim, nós todos aqui temos paixão pela leitura, as quatro, né, do podcast. E a escola, como uma instituição, é uma escola que valoriza demais a leitura. Mas isso é realmente um trabalho, para que não pareça trabalhoso, é todo um projeto mesmo, que começa muito cedo e que exige bastante para que as pessoas possam ficar só com o lado bom. Então, os jovens leitores ficam só com o lado bom. Como foi bom o repertório que me propuseram durante os meus anos no projeto, como foi bacana, como foi a construção a partir da literatura, né? Porque eu participei da feira literária da projeto, e encontrei, então foi uma estada completa, em que eu estive com os pais, depois estive com os alunos, e depois estive na feira literária e vi o que teve em torno, mas não apenas em torno dos livros que eu havia criado, né? Dos universos, hora das lendas amazônicas, hora dos contos de fadas, hora das questões da imigração, que são questões que perpassam muito a minha obra.
mas uma relação real com o livro como objeto, com a literatura como campo de saber e de prazer também. Mas tu estavas falando coisas muito positivas, né, Suzana? Que a gente vem aprendendo. Falaste também que nós 4 aqui gostamos muito de ler, e é verdade, a gente gosta muito desse assunto. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Graça, que não é muito boa, mas que a gente tem que fazer, né? A gente sabe que a literatura vem muito do exemplo. É exemplo que a gente tem em casa, os nossos pais, tios, avós, irmãos mais velhos e tal. Mas tem gente que não gosta de ler. E tem criança que não tem esse hábito também. Como é que vocês, como professoras, tratam essas crianças que não têm esse hábito ou que não gostam simplesmente de ler? É um trabalho de resgate, de, digamos, sedução mesmo, através de, primeiro, conhecer aquela criança, saber dos interesses dela e ajudá-la a se aproximar de títulos que possam lhe interessar. Em relação à biblioteca, né? Nós vamos à biblioteca todos os dias. Todas as turmas têm um horário garantido, tá? Na planilha de horário de todas as turmas, um momento de biblioteca. E com um leitor que não está muito interessado, o trabalho é esse, né? A gente ajuda essa criança a construir, acompanha esse percurso, mostrando no acervo, sugerindo, lendo junto. É esse trabalho assim bem delicado e artesanal mesmo. Mas é muito difícil, sim. E como é que são selecionados esses autores, né? Como é que eles são escolhidos e como é que cada faixa etária é respeitada dentro dessa escolha? Nós não temos muita preocupação com faixa etária. Claro que em relação a adaptar, né, levar em consideração a quantidade de texto, o tipo de leitor, o aluno de primeiro ano, que é um leitor recente, ele vai ter um livro um pouco menor, mas também dentro de cada turma existem variações, existem crianças que muito cedo já se interessam por livros com um volume de texto maior. Mas há a preocupação, sim, e essa é diferente da família, é a preocupação da escola, né? De escolher livros de qualidade, bons autores, temas interessantes, temas instigantes que atendam o interesse, despertem o interesse do leitor. Mas, Suzana, então aqui, ó, vamos fazer uma pergunta aqui um pouquinho mais profunda no teu trabalho, né? Há alguns anos começaste a pesquisar contos de fadas de várias partes do mundo e atualmente tu pesquisa para o teu pós-doutorado nessa área. Por que tu resolveste pesquisar e estudar os contos de fada? Pois é, uma ótima pergunta. Eu estou há 6 ou 7 anos, mais ou menos, mapeando a autoria feminina dos contos de fadas. E os contos de fadas são o tipo do tema, do assunto, do gênero, como queira chamar, que de vez em quando recai sobre eles aquela culpa ancestral, né? Então, essa culpa que eu acho pior que os contos de fadas, só os quadrinhos, os games e, vamos ver, os mangás agora, os mangás, né? Os mangás. Então, assim, eu me lembro que quando eu era criança, na década de 70, comecinho de 80, as pessoas tinham muito medo dos quadrinhos, né? As crianças que ficarem lendo quadrinhos não se tornarão jamais bons leitores, porque se acostumarão com aquela facilidade, com aquela superficialidade. E a gente sabe que os quadrinhos formaram muito bons leitores, e não apenas leitores, artistas, pessoas que se envolveram com o audiovisual, né? A Lúcia Matos foi alfabetizada pela Mônica, né? Eu aprendi a ler com a turma da Mônica e tenho orgulho disso. Tem que ter orgulho. Inclusive, vou fazer uma nota de rodapé no nosso podcast
para dizer que eu lamento muito o Maurício de Souza não ter entrado na Academia Brasileira de Letras. Seria um ganho grande para a academia e um reconhecimento do país para um grande formador de leitores. Né? Nós assinamos essa lista. Muito bem. E então, sobre o mundo dos videogames, também recai muito essa questão da culpa. E sobre os contos de fadas, o que as pessoas costumam dizer? De tempos em tempos, eles são apedrejados. Então, assim, os contos de fadas são ruins para as crianças, pois mostram um mundo que não existe, ou tornam as meninas muito passivas, porque só os meninos têm uma questão heróica e de desempenho de tarefas, de luta, enquanto elas, coitadas, ficam ali ou dormindo, ou limpando casa, esperando ser resgatadas. Passivas, né? Em realidade, eu fui investigar um pouco, porque assim, também, por outro lado, a outra face da moeda é um grande encantamento das pessoas por isso. Tanto que, às vezes, você está lá no discurso político, você está ouvindo, de repente aparece assim, pois é, isso é uma coisa que aparecem imagens vindas diretamente, né, dos contos de fada. Vou citar uma circunstância, né? Agora, durante a pandemia, alguém do campo religioso, por exemplo, pôs-se a tentar vender feijões mágicos, de que teriam o condão de combater a Covid, né? Condão que, claro, não tem, né? De onde que vem o feijão mágico? Vem, então, está muito dentro. Então, as pessoas falam assim, isso é uma questão, uma donzela na torre. Então, assim, o discurso, o dia a dia está cheio de imagens, né? A pobrezinha estava feita uma Cinderela e em casa, dedicada aos labores domésticos, enquanto todo mundo ia ao baile, ela não ia ao baile. O mundo tá cheio de gata borralheira, né? Tá cheio. Então, são questões que, ao mesmo tempo, elas estavam profundamente entranhadas na nossa vida. Então, eu me aproximei dos contos de fadas depois de adulta, tive minha fase de encantamento quando criança, como a maior parte de nós. Esta fase passou, ali junto com os contos de fadas, normalmente a gente se interessou por coisas como as grandes narrativas, né? As narrativas das mitologias, especialmente a greco-latina, e todo mundo lembra, se a gente for tentar recuperar, qual foi a primeira vez que escutou a história do cavalo de Troia? Qual foi a primeira vez que escutou falar sobre a Arca de Noé, a Torre de Babel, depois as grandes narrativas do mundo, os grandes poemas, as epopeias, né? As epopeias, né? Quando foram as grandes histórias, as grandes tentativas de fazer coisas grandiosas, né? Os contos de fadas, eles foram pela literatura ocidental colocados nesse primeiro momento de encantamento, de quando a gente se encanta por essas narrativas enormes, e poucas pessoas, por exemplo, depois de adultos, irão, por exemplo, ler a Ilíada, ou ler Dom Quixote completo, ou os Lusíadas, ou o que quer que seja, completo. Porém, faz parte da nossa formação leitura. Os contos de fada, então, eu tive contato com duas autoras, uma brasileira, ítalo-brasileira, a Marina Colasanti, e outra britânica, a Angela Carter. E comecei a ver que elas faziam uns contos muito intrigantes, muito libertários, e coloquei o seguinte questionamento, mas será que é porque elas nasceram no século XX? São mulheres aproximadamente ali do começo da década de 40, né? Final de 30, começo de 40. Será que é porque elas são como eu, uma pessoa que teve acesso à escolarização, né? Altamente escolarizada, e ela se volta e faz essas coisas diferentes? Ou será que antigamente tinha gente fazendo esse tipo de coisa também? A essa pergunta, eu levei alguns anos para responder, né? Eu levei quase 20 anos para responder essas questões, né? E acabei por descobrir o quê? Depois de 7 anos sistemáticos, né? 7 é conta de mentiroso, mas dessa vez não é. Eu levei 7 anos, assim, sistematicamente, pesquisando academicamente, para tentar retraçar os contos de fadas de autoria feminina,
perceber desde quando as mulheres faziam contos, para tentar entender se era só um fenômeno do século XX e aí XXI, de pessoas como nós, que puderam estudar, puderam frequentar uma escola maravilhosa como a Projeto, ou uma boa escola, ou procurar na sociedade ler, se tornar um leitor, se construir, né? Ou será que houve no passado? E eu acabei por descobrir, sim, que houve mulheres muito interessantes a partir pelo menos a partir do século XVII, que publicavam contos de fadas, cujos contos eram interessantes, onde as mulheres também eram guerreiras, onde elas também batalhavam, onde elas salvavam também os meninos presos em torres, onde elas se casavam apenas por amor, onde elas muitas vezes escolhiam o seu destino e até mesmo se arrependiam de casamentos e davam um jeitinho de escapar. Então, eu me dediquei a esse estudo e percebi o seguinte: a história dos contos de fadas, como a história de um monte de outros campos, é a história que se escreveu sobre os contos de fadas. E hoje nós estamos num momento em que nós estamos questionando: será que a história foi assim mesmo? Então, assim, em vários campos, né? Será que quem fez os cálculos, aquele grande cara que tem o nome na rua, ou que tem o nome num instituto de pesquisa, ele fazia ele mesmo todos os cálculos? A casa em que eu moro, que às vezes o prédio tem lá o nome de um arquiteto, foi ele que fez tudo? Quem que pôs o tijolo na parede? Né? Aquela velha pergunta do poema do Bertolt Brecht. A gente está vivendo esse momento aqui e descobrindo as mulheres que ajudaram desde o programa espacial, astronomia, a história da culinária, a história de um monte de coisas e que tiveram seus nomes apagados pela borracha da história, porque a borracha da história, quando apaga, ela carca mais, para ser bem do interior paulista, né? Ela dá aquela carcada assim no nome das mulheres. Então, acabei por descobrir na pesquisa dos contos de fadas que sim, houve contos de fadas maravilhosos, feitos por homens e mulheres, né? Tem até um livro com a minha parceira querida, de duas parceiras do Sul, a Cássia Leslie e a Silvia Canto, que é formada pelo Instituto de Artes da URGS, que é contos de fadas por homens e mulheres de todos os tempos. Tem muito homem apagado, mulher apagada, mas a mulher é mais apagada. Então, os contos de fadas que a gente dos quais a gente mais se lembra, não são os únicos. Teve muito conto mais libertário que, no entanto, as pessoas que querem que os outros fiquem bem comportados, especialmente se esses outros forem mulheres, escolhem só aquele que é a donzela que está na torre. E esquecem um que é um menino que está na torre e a outra, coitada, tem que fazer tudo, mover céus e terras para poder salvá-lo, botar em cima de um cavalo e falar: cavalga, meu filho. Eu quero destacar, então, o livro da Suzana Ventura, 7 contos que nunca me contaram, contos de fada pensados, ouvidos, escritos e recontados por mulheres. Estou louca para ler esse livro. Quero encaminhar já para o nosso final esse papo, mas perguntando para a professora Graça se essa questão da representatividade é pensada também, né, nas aulas, nos momentos de biblioteca. A senhora percebe esse tipo de preocupação? Não só percebo, como é uma intenção. A escolha dos livros, ela se dá também por aí. O trabalho da Suzana, estes contos, eles causaram grande interesse nas turmas, especialmente nos maiores, em função exatamente deste aspecto, né, de trazer personagens de contos de fada protagonistas das suas vidas. Assim, foi um aspecto bastante que chamou muita atenção dos alunos, das alunas,
E não só em relação a esse aspecto, né, do papel do feminino nas histórias e das heroínas, das protagonistas, enfim, mas como outros aspectos, né, sempre a escolha de livros ela acontece por aí também. Trazer histórias que coloquem numa situação de protagonismo diferentes etnias, né? No caso dos negros, trazendo autores e autoras negros e negras, autores indígenas, o Daniel Munduruku, que é um indígena, um autor brasileiro, já foi autor também convidado da Feira do Livro. Então, sim, com certeza essa é uma intenção. O trabalho é pensado também desta forma. Suzana, eu acho que depois das palavras, né, da professora Graça também, a gente pode te fazer uma última pergunta antes de encerrar, pedindo também algumas dicas. Não vale indicar livro teu, né? Algumas dicas de leitura, tanto para pais quanto para filhos, de repente para pais e filhos lerem juntos, acompanharem algumas coisas que tu acha interessante para essa formação que a Projeto já tem aí há tanto tempo, né? Olha, que ótimo desafio. Vou indicar alguns livros que eu acho importantes. Olha, eu acho que para os pais, vou indicar um livro da Maria José Silveira, que é uma escritora goiana, chamado Maria Altamira. É da editora Instante e é um livro que fala sobre Belo Monte e sobre as questões latino-americanas, que me tocam muito, muito de perto. Eu acho um livro bem importante. Esse é para os pais. Um livro para ler junto, eu diria Dois Meninos de Cacuma, da Marie-Ange Bordas, que é uma gaúcha, é uma franco-gaúcha. Ela é meio francesa, meio gaúcha, e ela trabalhou muito tempo com refugiados no Quênia. Este livro, que é da editora Pulo do Gato, é para ser lido por muita gente e é um livro bem legal para fazer leitura conjunta e para que a gente entenda o que é a situação de refúgio, né? A diferença entre imigração e refúgio, as questões sobre você ser negro num mundo contemporâneo, até mesmo as questões de como o mundo olha para os refugiados, se os refugiados são brancos ou se os refugiados são negros, né? Quando que a questão do refúgio se torna uma questão mundial. E vou indicar um livro que eu gosto bastante, do Daniel Munduruku, que também acho um bom livro para leitura acompanhada, Árvore Teia, que é uma parceria com a ilustradora e designer Roberta Assi. Gosto muito de Árvore Teia. Os nossos escritores dos povos originários, né, Daniel Munduruku, Cacá Verá, a Eliane Potiguara, eles vêm trazendo uma vivência, uma questão, um ponto de vista que a gente precisa muito compreender, entender, integrar, né? Ampliar, né? Eu acho que a gente precisa ampliar cada vez mais nossos horizontes. Acho que a Escola Projeto é um lugar maravilhoso para você se tornar leitor, para os pais também se virem integrados numa comunidade leitora, né? Eu fiquei bastante impressionada na Feira do Livro com a conversa com os pais, de como eles se relacionavam com os livros em si, né? Pessoas que fazem da relação com os livros e contando, esse aqui eu vou levar para minha avó, livros inclusive que não eram meus, ainda bem também, né? A Feira da Projeto não é só do autor convidado, tem uma gama muito variada. E pude perceber também as escolhas que a escola, porque a Feira do Livro é uma ocasião e que também os pais aproveitam para adquirir os livros do semestre. Pude ver a variedade, né?
a grande gama mesmo de escolhas que vão desde os clássicos que a gente precisa, sim, compreender os grandes textos que nos formaram, que ajudaram a gente a pensar e que, inclusive, ajudam a gente a entender o que as pessoas nos propõem para consumir. Desde do audiovisual, dos games, da literatura, das telenovelas, da dramaturgia, aquilo que volta sempre e aquilo que é super inovador. Então, eu acho que essas dicas de leitura perpassam, e acho que vou fazer uma última leitura, uma última indicação que seria para o público feminino, que é Carta Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, pela Alfaguara, que é uma leitura que eu indicaria para, assim, tipo, todo mundo que é adulto e que vai iniciar alguém em ser leitor e que vai se pensar como leitor, né? É um livro incrível e que eu acho que é um livro que mais me impressionou desde que eu li Um Amor nos Tempos do Cólera e 100 Anos de Solidão, que são os meus livros favoritos do Gabriel Garcia Marques. E é isso, um prazer. Eu espero ver vocês todas e também os pais da Projeto e o pessoal da comunidade Projeto na Feira do Livro em novembro, que é daqui a pouquinho. Com certeza. Bom, a gente quer agradecer demais a participação de vocês, né, da escritora, pesquisadora Suzana Ventura e também da professora Maria da Graça Machado. Adoramos esse papo com vocês, adoramos esse tema e realmente foi riquíssimo, fechou com chave de ouro com as indicações aí da Suzana, né, Porto? Foi ótimo, já temos tema para a próxima Feira do Livro, né, Lúcia Matos? Isso aí. Gurias, muito obrigada. Lembrando que daqui a 15 dias, no episódio 9 do Pod Projeto, a gente vai falar da reconstrução da marca. O pessoal pode se inscrever no canal, né, Porto? Isso aí, no canal do YouTube da Projeto, na TV Projeto, ativa as notificações, segue o Projeto também no Instagram, @Escola Projeto, e aproveita e nos segue também, @Quase Sem Pauta. Em seguidinha, 15 dias, estamos aí. Valeu, meninas. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Até, tchau. Obrigada. Você ouviu Pod Projeto. Realização Quase Sem Pauta.